Então, pessoal, vamos resolver uma questão aqui bem atual. Ainda está com gabarito provisório, inclusive. Que foi uma questão para o BBTS, Tecnologia, desse ano. Foi aplicada há pouco essa prova. Então, o que que a FGV está pedindo para a gente? Faça aqui uma consulta, com pontos importantes aqui é o delete, o not exists, e uma subconsulta, certo? Então, é a cara da FGV esse tipo de coisa, e essa questão, dada a complexidade que a FGV exige, até que não é das piores, tá? Então é uma questão que você tem que acertar se cair na prova. Então, o que ele pede? Fala que tem uma tabela de 100 linhas, assinale a opção que indica o número de linhas que será deletado. Outro ponto de atenção, que está bem aqui no comando, bem na primeira linha, e é essencial para a resolução, é que essa tabela possui uma coluna A definida como chave primária. Então, pessoal, a primeira coisa aqui que tem que chamar a atenção é chave primária. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter, nessa coluna A da tabela T, números não repetidos, não pode se repetir na chave primária e não pode ser nulo. Então, eu posso ter como chave primária nessa coluna A 200, 400, 800, tá tudo bem. Assim como eu posso ter 1, 2, 3, 4, tá tudo certo. Assim como eu posso ter, sei lá, 1 milhão, qualquer valor. Agora eu não posso ter 2, um valor nulo e 4. Não posso, porque é chave primária. Eu não posso ter 1, 2, 3, 1. Não posso, porque chave primária é única, não se repete. Então, percebam que nessa questão ele não trouxe para a gente uma tabela, mas a gente é capaz de montar essa tabela com essa informação da chave primária, beleza? Então, chave primária, número único, não se repete porque ele é usado para identificar univocamente uma linha, não pode ser nulo, certo? Então, outro ponto de atenção é que a questão fala que a tabela tem 100 linhas, mas para a gente é indiferente. A ideia é que a gente, com poucas linhas, consiga identificar a lógica dessa consulta. Uma vez identificada essa lógica, a gente aplica a 100 linhas, a 1000 linhas, a 3000 linhas, não tem problema nenhum, certo? Então vamos lá. Para facilitar, eu trouxe aqui na outra tela a consulta e um exemplo de tabela. Então perceba que chave primária, se é chave primária, eu posso ter números que não se repetem e não pode ser nulo. Então tá tudo certo. A minha simulação aqui da tabela T tá ótima, tá nos conformes, ok? Você poderia colocar 10, aqui colocar 220, 3, 40, não importa. Mas para facilitar na hora da prova, a gente coloca poucos números. Eu coloquei 5 números. Tá mais do que suficiente, tá joia? Então, vamos para a consulta. Olha só. Nós temos que atentar que nós temos uma subconsulta. Qual é o primeiro ponto de atenção quando temos uma subconsulta? Perceba que essa subconsulta está relacionando a tabela T, que seria essa tabela aqui, e ele, na subconsulta, chama a própria tabela T de TT. Ele dá o apelido para a tabela T de TT. Então, temos uma tabela T externamente e internamente nós temos outra tabela T que ele chamou de TT. Seria essa outra tabelinha que eu trouxe aqui. Se essa tabela TT é um apelido para a tabela T, quer dizer que ela é a própria tabela T, porém chamada de TT, certo? É só isso que ele faz. Ele precisa atribuir um outro nome aqui, porque quando fizer a comparação, ele tem que saber que TT se refere a essa tabela T da subconsulta, e não a tabela T da consulta externa. Ficou claro para vocês? Percebam que se ele não faz essa diferenciação, se ele deixa apenas como T, aqui nós teríamos então T, certo? E aí, quando chegasse aqui, como ele ia saber se esse T se refere ao T da consulta externa ou ao T da consulta interna? Como ele iria saber se esse T se refere ao da consulta externa ou ao da consulta interna? Então, por isso ele usa apelido. É necessário usar esse apelido, senão não funciona. Tá joia? E qual que é a grande sacada das subconsultas? É que, para cada valor, presta atenção, para cada valor da consulta da tabela externa, nós vamos ter que varrer toda a tabela interna. Então, prestem atenção.
Já vou fazer aqui e depois no final eu vou passar algumas dicas para esse tipo de questão. Mas presta atenção. Olha só, a tabela externa é T. Então, eu já vou começar nessa primeira linha de T, em que nós temos A igual a 1. Quando temos subconsulta, o que eu indico? Eu já pego esse valor que nós estamos trabalhando e já substituo aqui, ó. T.A vale 1. Perfeito? Agora, o que nós vamos ter que fazer? Para esse valor de T valendo A, nós vamos ter que comparar com cada valor de TT, que está na subconsulta. Então, prestem atenção. Olha só. Ele vai fazer select asterisco T, em que T.A é maior do que TT.A. Então, nós vamos fazer a primeira comparação para TT.A valendo 1, depois para TT.A valendo 2, depois para TT.A valendo 3, depois para TT.A valendo 4, depois para TT.A valendo 5. Eu terminei de percorrer toda essa tabela, agora sim eu atualizo o TT.A. Então agora, desculpa, atualizo o T.A. Então agora o T.A não é mais 1, agora eu vou analisar com 2. Eu venho aqui no T.A, coloco 2 e faço o mesmo trabalho. Em TT eu vou comparar primeiro com o valor 1, depois comparo com o valor 2, depois comparo com o valor 3 e assim sucessivamente. Então, espero ter ficado claro como que a gente trabalha com subconsultas, tá certo? E agora, qual é outro detalhe? É que nós temos aqui um not exists. Not exists quer dizer que se eu não tiver nenhum resultado nessa subconsulta, se eu não tiver nenhum resultado, se for vazio, ele vai retornar true e então ele executa essa deleção, certo? Ao contrário, o exists, que é mais simples, quer dizer que o exist, vou tirar o not aqui, tá? Exist, quer dizer que se existir pelo menos um resultado, pelo menos um resultado, ele vai executar a consulta externa. O not exists não pode existir nenhum resultado. O exist precisa existir pelo menos um resultado. E qual é a minha dica para não confundir na hora da prova? A minha dica é que a gente trabalhe com o exists, porque o not exists ele dá um nozinho na cabeça, sabe? Trabalhar com o exists é melhor. Depois a gente pega o resultado e inverte, porque o exists é o inverso do not exists, tá? Então, agora sim, depois de eu explicar um cadinho de coisa, bora fazer. Olha só. Então, para T, valendo 1. Vamos pegar aqui a primeira linha. Então, eu vou ter que T.A vale 1. O que ele quer? Ele quer selecionar tudo de T em que T.A seja maior que TT.A. Então, a gente começa aqui com o primeiro valor de TT.A, que vale 1. Eu pergunto para vocês, T.A é maior do que TT.A? Não é. Esses valores são iguais. Então, ok. Então, não respeitou a minha condição. Agora, eu vou para a próxima situação. Eu quero agora o TT.A valendo 2. 1 é maior do que 2? Também não é. Então, eu continuo. Vou para 3. 1 é maior do que 3? Não. Vou para 4. 4, 1 é maior que 4? Não. Então, eu vou para 5. 1 é maior do que 5? Também não. Então, perceba que nesse caso, em que nós temos o T.A valendo 1, o nosso resultado aqui foi vazio. Em nenhum caso, 1 vai ser maior do que os valores dessa tabela TT. Logo, pessoal, nós temos que essa consulta interna não me retornou nada, me retornou um vazio. Se é o exists, quer dizer o quê? Esse vazio, ele não executa o comando externo, não executa, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Quando nós tivemos T.A igual a 1, a resposta foi vazio, beleza? Agora a gente vai continuar. Opa, deixa eu esconder aqui o not, tá? Para a gente seguir a mesma lógica. Agora eu quero, então, T.A valendo 2. Então, aqui vai valer 2. T.A valendo 2. Então, quando eu tenho T.A valendo 2, eu vou percorrer cada valor de TT. Perceba que TT.A eu tenho aqui valendo 1. Comparando aqui a primeira linha. Então, logo nessa primeira comparação, eu já sei que foi verdadeiro. Então, já me retornou aqui, ó, um resultado, já me retornou uma linha nesse select. Se me retornou uma linha e exists, quer dizer que eu já tenho certeza que ele vai executar o comando externo. Eu nem preciso continuar executando, porque o exists basta retornar uma linha para ele ser verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele executa o comando externo. Se executou o comando externo, quer dizer que ele vai deletar. Vai deletar quem? Justamente a linha que nós estamos trabalhando. Então, ele vai deletar a linha 2. Vai deletar.
A gente faz a mesma coisa agora com o valor t valendo 3. Então aqui t ponto A vai ser 3 e ele vai ver. T ponto A valendo 3 é maior do que 1? É maior do que 1. Se é maior do que 1, retorna verdadeiro. Então, ele vai executar o comando externo que é a deleção. Quem ele vai deletar? Vai deletar a linha 3. Deleta a linha 3. Segue a mesma lógica com 4. Então, nós vamos ter agora aqui t.a vai valer 4. Já comparando com tt.a, 4 é maior do que 1, é maior do que 1, verdadeiro. Então, ele vai deletar também a linha 4. E por fim, a gente pega aqui o valor 5. Faz a mesma comparação. 5 é maior do que 1, é maior do que 1. Já me retornou uma linha. Logo, eu executo essa deleção. E também vou deletar o 5. Então, aqui nós já conseguimos pegar a lógica da questão. Qual é a lógica da questão? Ou melhor, antes da gente falar sobre a lógica da questão, vamos inverter. Percebam que nós usamos exists. Pessoal, vocês podem trabalhar com not exists. A minha ideia aqui é dar um artefato a mais para vocês decidirem qual a melhor forma de resolver. Tá? Na hora da prova, vocês vê qual é o melhor recurso para usar. Então, percebam que nós tivemos a deleção dessas 4 linhas. Mas isso aqui foi para o exists. Se a questão pediu not exists, quer dizer que a resposta vai ser o quê? A resposta vai ser o que não me retornou not exists. E o que não me retornou? A primeira linha, 1. Então, quer dizer que a deleção, na verdade, não vai ser da linha 2, 3, 4 e 5, mas sim da primeira linha, porque eu vou inverter, tá? Repito, pode fazer com not exists. Eu estou dando aqui uma outra opção, uma outra forma de resolver. Logo, eu sei que a deleção foi de quem? A deleção foi da primeira linha. Então, eu tive aqui ó, a primeira linha deletada. Ok, dito isso, qual que é a ideia da questão? Nós fizemos com 5 linhas. Lá pediu para 100. Mas nós já conseguimos pegar a lógica. Qual que é a lógica? Ele só vai apagar a primeira linha. Porque, vejam só, eu estou comparando a tabela com ela mesma. Eu quero o caso em que o valor de uma coluna dessa tabela seja maior que o valor das colunas do espelho dessa tabela. Mas perceba que somente o primeiro valor não vai ser maior do que ninguém. Se os dados são repetidos, eu garanto que só o primeiro valor aqui, t.a, não vai ter ninguém maior do que ele, porque a tabela espelho também tem como valor mínimo 1. Se o valor mínimo é 1, não tem como essa condição ser verdadeira. Vocês entendem? Então, qual que é a dica aqui? Esse tipo de questão a gente tem que estar preocupado com as extremidades. Vamos ver um outro exemplo. Suponha que aqui ó, não fosse menor, não fosse maior, mas fosse menor. O que eu teria que preocupar aqui? Os valores do meio não me importam. Sempre vai ter no meio da tabela, sempre vai ter um caso em que 2 vai ser menor do que 3, 3 vai ser menor do que 4, 4 vai ser menor do que 5. Então, o meio da tabela vai ter o mesmo comportamento, mas as extremidades nós temos que ter atenção. Nesse caso de t.a ser menor do que tt.a, onde que vai ter aqui o problema? O problema vai ser no final da tabela, porque o t.a aqui no caso seria 5. Se esse é o valor máximo, é impossível ter outro valor nessa mesma tabela, que é o espelho dela, que seja menor do que 5, porque 5 já é o valor máximo dessa tabela. Então, perceba que, quando eu fosse comparando aqui, ó, eu ia comparar com 1, com 2, com 3, até o final que eu ia comparar com 5. Sendo que 5 não é menor do que 5, 5 é maior do que 5, porque já é o valor máximo da tabela. Vocês entendem? Então, o que eu quero deixar de recado para vocês? Tem a forma mecânica de resolver, que nem nós fizemos, mas a grande dica é, nesse tipo de questão, que você vai comparar se um valor é maior ou menor do que o outro em tabelas que são iguais, que são um espelho da outra, muito cuidado com as extremidades, tá? O miolo vai ter o mesmo comportamento, as extremidades não necessariamente. Então, moral da história, nós vamos apagar nessa questão apenas a primeira linha. Logo, teremos como resposta ao assinale a opção que indica o número de linhas que será deletado. Será deletada apenas uma linha, que é justamente a primeira linha da tabela. Tá? Pessoal, passei por vários pontos para revisar, mas essa questão, ela não é das mais difíceis da FGV, tá? Então, você tem que saber resolver tranquilamente. E muito cuidado com exists e not exists. Muita gente errou
e colocou 99. Seria 99 se fosse exists, mas não exists, é o que eu falei, vai ser o contrário do exists, que é not exists. Então a resposta é a letra B, 1.